Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando neste sábado, dia 2 de outubro, com a nossa Academia Espiritual. Hoje celebramos o dia dos Santos Anjos da Guarda. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho na meditação do Evangelho. E o texto de hoje é Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 5 e versículo 10. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, celebramos então os Santos Anjos da Guarda. Ao responder sobre quem é o maior no reino dos céus e convidar os discípulos a essa conversão, a tornar-se pequeno, Jesus revela a existência dos anjos da guarda. É justamente esse texto de São Mateus, capítulo 18, versículo 10, onde a igreja toma conhecimento desta revelação e proclama como fé a existência dos anjos da guarda. Nosso Senhor disse: os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai. Então, cada um de nós, não só as crianças, mas cada um de nós, desde o nosso nascimento, recebemos de presente, como guarda e custódia da nossa vida, um anjo da guarda. Este anjo da guarda nos acompanha, segundo a tradição da igreja, desde o nascimento até a nossa morte. Agora você deve estranhar uma coisa. Jesus diz assim: os seus anjos nos céus vêm sem cessar. E a gente fala de anjo da guarda, como que o anjo da guarda estaria ao nosso lado e estaria nos céus. Esta é uma das realidades da vida angélica. Os anjos jamais se separam da presença de Deus, mas podem estar continuamente ao nosso lado por um poder, por uma graça de Deus. Então, são inteligentes e puro espírito. Daí, eles podem concentrar a sua atenção a nós, ao mesmo tempo em que estão diante de Deus. E por isso, velam por nós. E também não só nos velam por nós diante de Deus, mas também podem nos guiar, nos ajudar para fazer a vontade de Deus. E também são capazes de nos defender em muitas circunstâncias físicas, mas espirituais também. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós encontramos a presença dos anjos, sempre como instrumentos de Deus, como enviados a serviço de Deus para uma obra. E também é importante que a gente saiba sobre a questão da
proteção dos anjos da guarda, porque uma das funções deles, principalmente do anjo da guarda, uma das funções é nos proteger, iluminar-nos em relação à verdade da boa doutrina. Mas sua proteção também tem muitos efeitos, tais como reprimir os demônios, impedir que nos sejam causados danos espirituais ou corporais. Deus falou a Moisés, e nessas palavras de Moisés, com Deus, com Moisés, nós encontramos alguns ofícios da proteção dos anjos. Está lá no livro do Êxodo, no capítulo 23, versículos de 20 a 23. Eis que eu enviarei o meu anjo, que vá adiante de ti, e te guarde pelo caminho, e te introduza no lugar que preparei. Respeita-o e ouve a sua voz, e vê que não o desprezes, pois ele não te perdoará se pecares. E o meu nome está nele. Se ouvirdes a sua voz e fizerdes tudo o que te digo, eu serei inimigo dos teus inimigos, afligirei os que te afligem, e o meu anjo caminhará adiante de ti. Veja que maravilha essa expressão aqui lá do Antigo Testamento, mas que já nos fala do anjo da guarda. Ele vai à frente para guiar, para guardar, para levar aonde tem que ser feito. Mas nós somos chamados a respeitá-lo, a ouvir sua voz, a não desprezá-lo. Deixar que ele realmente seja o nosso guia. A custódia dos nossos anjos da guarda exerce sobre nós, refere ao nosso corpo e à nossa alma, não só ao corpo, e sempre tendo em vista a nossa salvação. Com relação à proteção corporal, consiste em impedir ou livrar dos perigos ou de males do corpo, auxiliar os homens nas questões materiais, do jeito que também encontramos na Bíblia, no livro de Tobias, no capítulo 5. A proteção espiritual se dá sempre que os anjos nos defendam contra os demônios. Eles rezam por nós, oferecem nossas preces a Deus e tornam eficazes pela sua intercessão. Nos sugere também bons pensamentos, incita-nos para fazer o bem. Do mesmo modo, quando infligem penas medicinais para nos corrigir, eles também podem fazer algo para nos corrigir. E mais importante de tudo, quando nos assistem na hora da morte, fortalecendo-nos contra assaltos do demônio naquele último momento da nossa existência terrena. Os anjos conduzem diretamente para o céu as almas que morrem sem precisar passar pelo purgatório, e visitam as almas que estão no purgatório. Eles lá vão ajudá-las, consolando e fortalecendo e esclarecendo sobre a glória do céu. E levam depois para o paraíso aquelas que já passaram pela purificação necessária. Essa proteção dos anjos não nos livra das cruzes, dos sofrimentos e até de certos acontecimentos que a vida apresenta, e outros que Deus nos dá para a nossa purificação. Também eles não tiram, não impedem a tentação que a gente pode sofrer, porque normalmente a tentação Deus permite para provar a nossa fidelidade. Mas eles nos ajudam, nos dão suporte para que a gente com paciência persevere para alcançar a vitória. Muitas vezes parece até que os anjos da guarda não estão nos atendendo, nem estão por perto de nós. É preciso então rezar com mais insistência, até que seu socorro se manifeste. É preciso criar uma amizade com os anjos da guarda. Se não somos ouvidos, não é por falta dos anjos poder ou desejo de nos ajudar, mas porque aquilo que estão pedindo
pode ser não ser o melhor, aquilo que Deus quer, e nem ser útil para a nossa salvação. Também São Bernardo fala de deveres que devemos ter em relação aos anjos da guarda. Primeiro, o respeito pela sua presença. Eles estarão sempre conosco, até mesmo na hora do nosso pecado, quando nós pecamos. Claro que eles não contemplam isso com alegria, mas estarão do nosso lado. Segunda coisa, a confiança na sua proteção. É importante que a gente creia, que a gente confie na proteção dos anjos da guarda. E terceiro, amor e reconhecimento pela sua proteção. Ser agradecido, ter amor a eles por sua proteção. Aquela bela e singela oração que a gente aprende desde criança deve ser rezada várias vezes. São Bernardo fala ainda: sejamos agradecidos aos guardiões tão dignos de apreço, correspondamos a seu amor, honremos-lhe quanto possamos e quanto devemos. E a oração do anjo da guarda, que todo mundo conhece e você pode usar várias vezes durante o dia. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Também, Deus, para exemplo e para a santificação das pessoas, concedeu a algumas pessoas, algumas almas especiais, a graça de ter contato pessoalmente com o mundo angélico. Nós temos, por exemplo, celebramos há poucos dias, no dia 23, São Padre Pio de Petrautina. Ele tinha, de fato, uma intimidade, conseguia ter contato e ver as almas e os anjos da guarda. No Brasil também nós tivemos uma mulher, uma irmã Maria Antônia. Ela era gaúcha, nasceu no período do ano de 1900. Então, assim, existem várias pessoas que têm, por graça de Deus, essa intimidade, esse contato com o mundo angélico. E isso é para quê? Para servir de exemplo e santificação para todos nós. Uma última coisa que não podemos esquecer ao falar dos anjos da guarda, a existência dos anjos se trata de um dogma de fé. Portanto, eu não posso pensar como católico se eu quero ou não acreditar. Muito bem. E assim vamos pedir a proteção dos santos anjos. Vamos agradecê-los por companhia e por ajuda. Vamos criar uma intimidade e amizade com o nosso anjo da guarda. Mas não fique com essas coisas que algumas pessoas têm por aí, querendo descobrir o nome do seu anjo da guarda, querendo fazer isso, fazer aquilo. Isso aí é coisa esotérica. Se Deus quisesse ou quiser para alguém, Ele de fato permite que o anjo se mostre e até revele o seu nome. E agora a nossa academia espiritual. A palavra de Deus fortalecendo a musculatura da alma. No primeiro momento, o alongamento, se coloque na presença de Deus, invoque o Espírito Santo, quem sabe acendendo uma vela, pedindo seus dons, sua luz. Faça um silêncio amoroso na presença de Deus. Segundo passo, o aquecimento. Hoje convido você a pensar sobre a sua relação com o anjo da guarda, com seu anjo da guarda. Qual a sua devoção, sua amizade, qual o seu respeito, a sua gratidão. Como é que você se relaciona com o seu anjo da guarda? Terceiro passo, o treinamento. Peçamos hoje ao Senhor a graça de poder contar sempre com a poderosa intercessão e ajuda daquele anjo que Ele nos ofereceu desde o nosso nascimento para nos acompanhar. Queremos pedir ao Senhor que sejamos gratos
por todas as graças e bênçãos, por toda a custódia, por todo o apoio e ajuda que os santos anjos nos oferecem. Pedimos a graça de poder corresponder a tão grande amor de Deus por nós e viver segundo a sua vontade. Pedimos também na oração, como o Senhor sugere aos discípulos no Evangelho que ouvimos hoje. Dai-nos a graça da simplicidade, da humildade, de nos tornarmos crianças para podermos entrar no reino dos céus. Amém. Que o Senhor esteja acima de ti para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente pela intercessão dos santos anjos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.